Boa noite, tudo bem? Mais uma videoaula do professor Jacques. Vamos tratar ainda de movimentos sociais e assim pensando, vamos trazer à tona aí o movimento dos trabalhadores sem terra, o mais conhecido como MST. Então, esse movimento social e também por trás deste movimento social tem também a luta pela reforma agrária. Então, assim, a gente tem que parar e pensar um pouco nessas questões. É uma questão de vestibular também. Então, vejamos bem. No nosso país, sempre houve uma má distribuição de terras. Desde a sua origem, lá no começo, quando Portugal vem colonizar a gente, e depois a volta do Dom Pedro I para Portugal, e Dom Pedro II assume. E aí, mais adiante, a gente tem as terras nas mãos de poucas pessoas. A terra era dada aleatoriamente às famílias, e essas famílias foram se apropriando das terras, de modo que, com o passar do tempo, esse cenário ele permaneceu identicamente assim. Aí terminando a escravidão, os escravos são expulsos, as terras dos indígenas são invadidas e tomadas, algumas poucas regiões ainda fica com alguns poucos nativos, mas a população mesmo dos brasileiros nascidos aqui vai ficar basicamente com poucas terras. Passando esse cenário todo, aí vai acontecer o quê? Quando o Brasil entra no período da industrialização, o país então lança a campanha de trazer para cá os imigrantes. Esses imigrantes vão trabalhar e em troca vão ganhar também pedaços de terras. E daí, com o passar do tempo, os trabalhadores e os operários ficaram sem sua porção de terra. Então, já na Constituição de 1888, existe uma lei que essa lei prevê uma tal da reforma agrária. Tá? O que vem a ser isso? É que nós vamos tratar hoje. A reforma agrária seria, então, uma redistribuição de terras, mas de forma mais equitativa, né? Igual. Mas aí uma igualdade no sentido de distribuição melhor das terras. Por quê? Porque a gente percebe e entende que as terras ficaram nas mãos de poucas pessoas. Existe também um estudo que vai apontar que 45% de terras fica na mão de, às vezes, uma pessoa só. Então, os grandes proprietários, desnecessariamente, têm muita terra. E dessas terras, a maioria delas são improdutivas. O que é isso improdutiva? Que não são cultivadas, elas estão lá de modo, vamos dizer assim, sem produção nenhuma, sem criação de animais, sem produção de produtos alimentícios, elas estão lá ociosas. A palavra correta é essa. Existe uma ociosidade rural. E daí o governo entende que essas terras sendo redistribuídas novamente ou entregue às famílias que vão produzir, aquelas famílias de baixa renda, elas vão então colocar essas terras na produtividade, vai melhorar também a economia do país. E assim sendo, pensou-se na reforma agrária, que é uma lei. Tá? Só que essa reforma agrária nunca foi feita, porque sempre há uma pressão política e problemas políticos da vontade política, né? Porque vai mexer aí e desagradar muitas pessoas, muitos poderosos. E daí então surge, em 1984, o MST, para brigar por essas terras improdutivas. Então eles vão lá, montam acampamento e vão reivindicar o direito da reforma agrária, daquela propriedade improdutiva. Daí o governo intervém, vai fazer um estudo, vai verificar se realmente essa terra é improdutiva, e daí vai assentar essas famílias que vão produzir e cultivar. Em contrapartida, o governo também vai subsidiar, vai dar para eles recursos de produção, porque também não é só ficar na terra, tem que ter recursos para produzir, para lavrar essa terra. E daí então o Brasil tem essa questão da reforma agrária e dos movimentos dos moradores sem terras. Claro que eu não quero ver o lado ruim do MST, mas eu quero ver aqui o lado correto, que é então se apossar dessa porção de terra e fazê-las produtivas. Daí você tem então aí esses embates, né, das famílias que estão nesse movimento social chamado MST, que vão lutar por esses direitos.
não só o direito de terras, mas o MST, ele luta por vários outros direitos do cidadão. E se a gente pensar também a questão do êxodo rural, a grande maioria das famílias abandonaram o campo por conta da improdutividade do solo e também porque o governo não investe nisso, não deixou que o campo fosse um lugar de produção. Então aí a gente tem uma grande questão política no país. Então você vê a cidade inchada, cheio de pessoas, com muita gente morando, por conta de que a parte rural, né, do país está um pouco que deixado de lado, porque não há como o governo não investe, na verdade, não torna o lugar habitável com implantação e irrigação e que favoreça a agricultura ali. E mais de um tempo para cá surgiu então a agricultura familiar, onde o governo vai subsidiar as famílias para que elas não saiam das suas terras, para que elas fiquem no seu local de origem. E se estão fora do local de origem, que elas voltem. Porque se pensou todo mundo na cidade, aí você vai ter muitas pessoas marginalizadas, vão ter um outro problema. Então, um problema não se resolve com outro problema. Então, a gente tem que ter solução para os problemas. E o país precisa pensar essas questões. A gente está aqui para refletir com vocês. Então, eu vou deixar lá um link de vocês estudar a página do MST, também vou deixar, vou entregar umas questões para a produção de atividade. Então, assim, a gente precisa pensar um modo político de se governar que abarque a cidade e o campo, que fique todos os meios de morar ser habitável realmente, né? A gente não tem problema de inchaço na cidade, tá bom? E periferias por tudo quanto é lado, porque as pessoas vêm do Nordeste para cá querendo ganhar uma vida razoável, só que não ganha vida razoavelmente aqui. Aqui vamos viver em situação de pobreza, tá? Então são muitos problemas que a gente tem no campo da distribuição de terras. Então vale a pena estudar e pesquisar e entender o porquê que a reforma agrária nunca foi implementada. E o porquê o MST também luta por uma posição, por um espaço debaixo do sol. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até mais ver. Fique com Deus. Tchau, tchau.